estamos de volta. No nosso segundo bloco, nós vamos dedicar a falar sobre o julgamento do Mensalão, que é algo histórico, né, e que merece um destaque. Dr. Lírio, nosso convidado. Dr. Lírio, o que a gente tem percebido desse julgamento é uma certa divisão, o processo é o mesmo, as provas que foram produzidas são as mesmas, mas a gente tem visto e assistido divergência entre os ministros, mais acentuada talvez do ponto de vista do relator com o revisor. Essas divergências, elas são possíveis? Elas são técnicas? Factuais, factuais, né? Como é que o senhor vê essa questão da divergência? Porque a população em geral fica imaginando como é que pode um juiz ou o mesmo processo, duas decisões tão antagônicas, uma por absolver e outra por condenar. Como é que o senhor vê isso? É aquilo que eu havia dito anteriormente, ou seja, o processo ele não contempla uma única verdade, ele contempla soluções possíveis. E em se tratando de direito, isso se potencializa N vezes. Por quê? Porque nós não temos no direito, o senhor sabe disso, uma equação matemática, de sorte que a aplicação do preceito A com o preceito B resultaria sempre na consequência X. Não é isso que nós temos, né? Nós temos o que se enquadra em tipo penal, como se avalia uma prova, qual o valor dado a uma prova, qual a extensão dessa prova. Nesse caso específico dos autos, o processo do Mensalão, que tramita no Supremo, que tecnicamente é a ação penal 470, não é um processo que iniciou originariamente no Supremo Tribunal Federal, porque havia autoridades processadas que detinham foro prerrogativo de função, e aí o Supremo então entendeu que os corréus que não tinham foro prerrogativo por função também deveriam ser julgados no Supremo. Isso foi uma questão preliminar suscitada. E se não fosse assim, nós não teríamos chegado ao fim, né? Se nós não tivéssemos chegado, se não tivesse sido adotada essa decisão, professor Maurício, esse processo seria fatiado, seria distribuído para sessões judiciárias ou para varas criminais diversas, não é? E fatalmente esses crimes seriam atingidos pela prescrição, não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, porque alguns delitos têm a pena bastante reduzida. Mas voltando à questão então da prova, não é? Eu tenho a impressão que isso decorre também do processo político de escolha dos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Não é nenhuma novidade, todo mundo sabe que para alçar até o Supremo Tribunal Federal, a magistratura não é de carreira, não é? Todos os 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal são pessoas indicadas pelo Presidente da República, desde que tenham mais de 35 anos e menos de 65 anos, e notório saber jurídico e reputação ilibada. A doutrina já se encarregou de dissuadir essa questão de que não há ideologia no julgamento. Sempre há, essa é uma questão inevitável, é uma questão clara. E é lógico. Então o juiz passa só a ordem valorativa, o que ele pensa na análise da prova, a história dele. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu não estou nem me referindo aqui a questões pessoais de impedimento, de suspeição, nada disso. Entendi. Mas há, sem sombra de dúvida, uma carga valorativa que o magistrado traz ao tomar assento naquela cadeira. Definitivamente, o fato de ser nomeado politicamente, o senhor acredita que afeta de alguma forma nesse processo de julgar? Eu não só tenho convicção disso, como tenho um dado concreto a apontar. Por exemplo, o decano da corte, o ministro Celso de Mello, em um mandado de segurança impetrado contra o presidente do Senado, José Sarney, reconheceu a sua suspeição e o seu impedimento a julgar aquele mandado de segurança porque havia sido o então presidente da época, José Sarney, que o havia conduzido até o Supremo Tribunal Federal. Eu até acredito que subjetivamente não haveria problema nenhum, o ministro Celso de Mello é um exemplo de magistrado, e que não haveria problema, a decisão seria técnica e justa. Mas justamente no direito não basta ser correto, tem que parecer correto também. Então essa questão eu acho que ele andou bem nesse sentido. É o plus que o ministro César Peluso falava hoje de manhã, né? De que o juiz tem que servir de uma espécie de modelo para a sociedade. Exato. O senhor sente esse peso sobre os ombros? Sim, eu ainda sou uma pessoa jovem, mas no final das contas a gente tem que acabar se policiando um pouco e não se privar de certas coisas, mas tomar cuidado em certas situações, justamente porque
quer queira, quer não, é um exemplo. Se eu estou julgando alguma situação, é natural e esperável que eu me comporte de acordo com aquela decisão que eu tô proferindo. Né? Seria até um contrassenso agir de forma contrária àquilo que eu prego como fosse o verdadeiro ou como se fosse o correto. E essa questão também, ela passa pelo respeito do outro poder, né? Porque a gente assistiu um fato que não se sabe, não se apurou para saber se é verdade ou não, mas se ventilou na imprensa, de que o nosso ex-presidente teria solicitado determinados posicionamentos dos ministros que ele teria indicado, né? Isso dito, essa pressão divulgada inclusive pelo ministro Gilmar Mendes. Né? Isso é falta de amadurecimento das nossas instituições, porque num país como os Estados Unidos, que não estou usando de referência, só para esse fato, né? Quando um presidente diz que gostaria que o tribunal julgasse aquela lei de plano de saúde que ele fez de uma determinada forma, a imprensa atacou ele violentamente dizendo o seguinte: olha, tu sequer pode emitir opinião sobre isso, que no país que é o mártir assim, da liberdade individual. Exatamente. Tu não pode dizer isso porque isso seria uma interferência no poder. Eles estão mais maduros que nós nesse aspecto? Sem sombra de dúvida. Esse exemplo dos Estados Unidos ele é interessante por isso. Eu até comentava isso no programa que nós temos aqui na Rádio Tubá toda sexta-feira, a partir das 15 para as 11 da manhã. O processo de escolha de um ministro para a Suprema Corte americana, ele é similar ao nosso. Em que sentido similar? O indicado, ele também é indicado pelo presidente da República, não é? Uhum. Só que o processo, tal como aqui, o indicado passa por uma sabatina, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois no plenário do Senado. No nosso caso, essa sabatina, professor Maurício, ela é meramente simbólica. Nós não tivemos até hoje nenhum indicado que teve o seu nome rejeitado na... E aí mais uma noção de que é político, né? De que é política, a indicação é claramente política. E não política no sentido pejorativo do termo, mas no sentido intelectual e científico da coisa. Para ter uma ideia, o processo de sabatina de um juiz da Suprema Corte Americana costuma levar mais de um ano. Aqui nós temos duas sessões, uma sessão na CCJ em um dia e uma outra sessão regimentalmente numa outra sessão do plenário, e ele está aprovado ou rejeitado, lembrando que não houve hoje, até a nossa história republicana, nenhum ministro rejeitado. É lógico que isso decorre do quê? Isso decorre do amadurecimento das instituições democráticas de lá. Por quê? Porque essa sabatina, essa análise, ela não é simplesmente um aspas, faz de conta. Os senadores, os parlamentares lá, efetivamente, eles cobram, eles fiscalizam, eles investigam a bibliografia daquele que foi indicado. E como o professor colocou muito bem, essa questão houve uma ação que foi ingressada na Suprema Corte americana que questionava a constitucionalidade da lei que o presidente Obama obrigava todo cidadão a ter um plano de saúde. A ter um plano de saúde. E o presidente Obama fez uma colocação, na minha concepção, bastante respeitosa e nada isenta. Bastante gostaria isenta que eles julgassem constitucional. O que seria de esperar, porque não seria de esperar que ele esperasse o contrário, já que foi ele, não é? Foi ele quem editou essa lei. E isso foi recebido de uma maneira muito negativa pela imprensa e pelo próprio Poder Judiciário dos Estados Unidos, que entendeu esse comentário como uma forma velada de interferência no Poder Judiciário. Né? Se isso fosse no Brasil, professor Maurício, olha, não teríamos presidentes livres de impeachment. É verdade. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e já retornamos. Não sai daí.